Pode se assentar, fique à vontade, porque é assim que eu me sinto todas as vezes que eu estou aqui nessa igreja, nesse altar. É uma honra sempre muito grande vir aqui, mas acima de tudo uma responsabilidade enorme subir a esse altar para compartilhar algo da parte de Deus com essa igreja. Gostaria de agradecer mais uma vez, pastor Paulo, pastora Márcia, pelo convite, pela confiança. Dizer que eu sempre estou acompanhado dessa moça. Quem já me ouviu outras vezes aqui sabe que eu não vou a lugar nenhum sem ela. Nesses quase 20 anos de ministério, eu saí 2 vezes sozinho. Uma vez porque fui ministrar num congresso, num retiro de homens, então não dava para ela ir. Uma outra vez ela estava com o pé engessado, e o evento era num sítio, tinha que dar um pedaço a pé, então ela não pôde ir. Mas ela sempre está comigo. Agora, no dia 6 de agosto, próximo agora, 21h32, a gente completa 49 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Então, muito tempo namorando essa moça aí. Eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de dizer que eu e minha casa servimos a Deus. Eu tenho um casal de filhos abençoado, os Fernando, Raquel e Miguel, Ana Clara, Cleiton e Luísa. Todos eles trabalham na obra, cada um na sua igreja, fazendo o ID de Deus, e eu louvo a Deus por isso. Amado, eu estive aqui no final do ano passado, eu não sei se alguém estava aqui, mas naquela oportunidade eu falava que, segundo o Salmo 127, 3 relacionamentos são os mais desafiadores para toda e qualquer família. Eu dizia que o relacionamento com o dinheiro é desafiador para qualquer família, o relacionamento conjugal é um desafio para toda a família, e o relacionamento com os filhos é outro desafio para toda a família. E hoje eu gostaria de abordar um desses 3 relacionamentos, não poderia ser diferente, que é a relação conjugal. E dentro de muitos aspectos de uma relação conjugal, o assunto que eu decidi abordar hoje ainda é um desafio para muitos casais. Nós trabalhamos em gabinete, aconselhando, ajudando famílias, e esse assunto, vez por outra, vem até nós e tem destruído algumas famílias. O tema que eu dei para essa reflexão de hoje é casamento, uma viagem a 2. Abram comigo a Bíblia no livro do profeta Amós, um profeta menor, não em importância, mas porque teve o seu ministério profético durante um tempo, espaço de tempo menor. Amós capítulo 3, verso 3, vai ser um texto que eu vou usar como pretexto para introduzir aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Na versão que eu tenho aqui, eu tenho certeza que não é a sua. Eu gosto muito de ministrar sobre relacionamento em versões modernas. Normalmente as Bíblias traduzidas, normalmente que a gente usa na igreja, elas têm uma tradução um pouco complicada, são palavras que não são do nosso cotidiano. As Bíblias de Almeida, por exemplo, toda vez que você se depara com a Bíblia, com a versão de Almeida, você tem uma palavra ali que você tem que ir no dicionário procurar o que quer dizer. Eu gosto de versão moderna, porque elas usam as palavras do nosso cotidiano. Amós 3.3, na versão que eu tenho aqui, é nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: por acaso 2 pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Por acaso 2 pessoas conseguem viajar juntas sem que antes elas tenham combinado? Inclina a tua cabeça, eu quero orar mais uma vez e pedir graça ao Senhor para compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Fala conosco através da tua palavra, mas não só através da tua palavra, fala conosco também através das experiências pelas quais nós já passamos nesses quase 50 anos de convivência. Fala com a tua igreja, porque todos nós, ao terminar essa reunião, queremos sair por aquelas portas com a certeza absoluta dos nossos corações de que o Senhor trouxe a cada um de nós aqui para falar em particular com cada um de nós. Assim eu oro e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Mas a nossa Bíblia Sagrada, em Amós 3.3, deixa uma pergunta muito interessante no ar. Você pode dizer assim: pastor, mas é uma pergunta para a qual todos nós já temos a resposta e ela é a mesma. A resposta é: não dá. Bem provavelmente na tua versão, essa mesma pergunta é feita utilizando outros verbos. Algumas versões usam o verbo andar e outras versões usam o verbo caminhar. Mas o interessante é que na tradução que eu li, o verbo utilizado não é nem andar e nem caminhar.
Na tradução que eu li, o verbo utilizado é viajar. Viajarão juntas sem acordo. Agora pensem comigo, se já é difícil andar com alguém sem acordo, imaginem viajar com alguém com quem não conseguimos alinhar os nossos propósitos. Que coisa complicada, porque se caminhar juntos sem acordo já não é fácil. Agora imaginem viajar junto sem acordo. Que desafio. Amados, foi a partir dessa comparação entre viagem conjugal e viagem de férias que eu cheguei até a palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje. Porque eu creio que muitos casais idealizaram uma viagem conjugal de cinema. Aliás, todos nós, quando vamos nos casar, idealizamos a viagem conjugal perfeita. Mas aquela viagem dos sonhos. Eu não sei se você pensou numa viagem num transatlântico, uma viagem no iate. Eu não sei se você imaginou uma viagem ao Caribe, uma viagem a Paris, aquela viagem dos sonhos. Ou seja, todos nós sonhamos com uma viagem extraordinária, mas tão extraordinária, que seria uma viagem que nós gostaríamos que ela nunca acabasse. Essa seria a viagem dos sonhos, ou a viagem conjugal dos sonhos de todo mundo. Mas, infelizmente, nós temos acompanhado alguns casais cuja viagem conjugal parece que é feita num ônibus lotado, num verão de 40 graus, numa estrada toda esburacada, sem ar-condicionado, num engarrafamento interminável. Essa é a viagem conjugal de algumas pessoas que a gente tem acompanhado no dia a dia. E para completar, o casal está nessa viagem em pé. É aquela viagem que o camarada está assim, para que eu quero descer, eu vou desembarcar, não vi a hora de parar a viagem para cair fora. Por que isso ocorre? Porque, infelizmente, algumas viagens conjugais não dão o menor prazer a nenhum dos dois. Mas eu creio que depois que Jesus viu no que deu, ele colocar um homem e uma mulher para viajarem juntos pelo resto da vida. Quando ele viu no que deu, foi que ele pronunciou aquela célebre frase onde ele diz: no céu não se casa e nem se dá em casamento. Porque senão a paz que reina no céu ficaria comprometida. O céu deixaria de ser céu. Mas voltando para a nossa viagem conjugal, a comparação que essa tradução faz, quando ela pergunta, duas pessoas conseguem viajar juntas, sem que antes elas entrem em acordo, me fez refletir bastante, e isso me levou a tirar algumas conclusões muito interessantes. E é justamente sobre essas conclusões que eu gostaria de tratar nessa introdução da mensagem de hoje. Porque realmente existem muitas semelhanças e algumas diferenças entre o casamento e uma viagem. Mas apesar de existirem muitas semelhanças, é importantíssimo a gente ressaltar nessa noite que o que vai dar qualidade à nossa viagem conjugal, ouça, o que vai dar qualidade a qualquer viagem conjugal, é saber reconhecer que existem muitas diferenças e elas são fundamentais. Essas diferenças entre uma viagem e a viagem conjugal, ou uma viagem de férias e a viagem conjugal. Se a gente entender isso e reconhecer isso, isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. Porque somente reforçando essas diferenças é que a gente vai entender melhor como deve ser vivida a viagem conjugal. A primeira diferença que eu tenho que reforçar, é importante a gente reforçar, tem a ver com a duração dessas viagens. Bom, se uma viagem de férias tem dia para começar e tem dia para terminar, a viagem conjugal foi idealizada por Deus para durar os 360 dias do ano e mais, por todos os anos da nossa vida. Essa foi a viagem conjugal idealizada por Deus. A segunda diferença a ser reconhecida tem a ver com a expectativa que essas viagens geram em nós. A viagem de férias e a viagem conjugal. Bem, se a maior expectativa da viagem de férias é com relação
ao lugar para onde nós estamos indo. A gente vê uma propaganda na televisão, a gente está na internet e fala assim, caramba, esse lugar é maravilhoso, eu tenho que ir até lá, eu tenho que conhecer. Que coisa linda, que praias paradisíacas, então eu tenho que conhecer. Então toda a expectativa de uma viagem de férias está no lugar para onde a gente está indo. Na viagem conjugal, toda a nossa expectativa vai ser depositada na pessoa que vai viajar do nosso lado. E não no lugar para onde a gente vai. É na pessoa que vai viajar com a gente. Porque toda a incógnita da viagem conjugal não está no destino. A grande incógnita da viagem conjugal está em nós, no marido e na esposa. Nosso maior desafio é que só depois que a viagem começa é que a gente vai descobrir como é que vai ser viajar ao lado daquela pessoa. E a terceira e última diferença tem a ver com o lugar, com o local, onde o prazer deverá ser desfrutado. E aqui tem uma diferença brutal. Bem, na viagem de férias, o prazer normalmente só começa a ser desfrutado depois que chegamos ao local de destino. O prazer da viagem de férias, ela não está no trajeto, ela está no lugar para onde a gente está indo. O prazer está lá. Normalmente o prazer da viagem de férias só começará a ser desfrutado depois que nós chegamos no lugar onde a gente vai passar as férias. Pastor, será que isso é verdade? Quem já tentou chegar em Cabo Frio, numa sexta-feira de carnaval, sabe muito bem do que eu estou falando. É uma luta, mas por que você enfrenta essa luta? Porque lá vai ser uma maravilha. Então você enfrenta. Quem já passou 8 ou 10 horas num banco apertado de um avião na classe econômica para passar uma semana, ou 10 dias, ou 15 dias nos Estados Unidos, sabe muito bem do que eu estou falando. Você sofre apertado num banquinho daquele da classe econômica para quê? Porque eu vou passar 15 dias num local maravilhoso. Mesmo porque o destino final da viagem conjugal, segundo a Bíblia Sagrada, qual é o destino? É a morte. A gente vai casando até que a morte. O destino da viagem conjugal é a morte. Então o prazer não está lá. O prazer está na viagem, no cotidiano, no nosso dia a dia. E por que será que algumas viagens conjugais, que deveriam dar prazer a ambos, a marido e a esposa, nem sempre dão? Em grande parte, porque a gente começa uma viagem conjugal ao lado de uma pessoa que a gente achava que conhecia, mas que logo depois, nos primeiros dias dessa viagem, a gente descobre que não conhecia tão bem quanto a gente achava que conhecia. A gente passava algumas horas juntos, alguns dias por semana, e achava que conhecia. E como é impossível conhecer tudo durante o namoro, depois que a viagem começa, começam as surpresas. As surpresas são inevitáveis. E o desafio maior qual é? Algumas surpresas são maravilhosas. Algumas surpresas são excelentes. Mas outras nem tanto. Outras nem tanto. E sem sabedoria para lidar com essas surpresas, logo na primeira semana. Não sei se alguém passou por essa experiência aqui, eu já passei. Porque normalmente depois da primeira semana de convivência na mesma casa, já tem registrado uns 10 boletins de ocorrência. Dá mais de um BO por dia. Porque de uma série de problemas na sua viagem conjugal. Ouça o que eu vou afirmar. O casal que quiser pular um desses passos, ou o casal que quiser alterar a ordem que esses passos devem ser dados, vai quebrar a cara. Que passos, pastor? Deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, ou se unir ao seu marido, caminharem em direção a ser uma só pessoa. Esse é o ciclo do casamento. E segundo esse texto, que
que trata do ciclo do casamento, o primeiro passo é deixar pai e mãe. Eu decidi refletir sobre esse aspecto, sobre esse passo, porque nós temos ajudado muitos casais cuja viagem conjugal tem sido sofrível, porque simplesmente quebraram esse mandamento, essa recomendação de Deus. Amados, mesmo depois de iniciada a nossa viagem conjugal, nós vamos ter que continuar nos relacionando com a família de origem. Sim ou não? Vamos. Não tem como não ser assim. Mesmo depois de iniciada a viagem conjugal, eu vou me relacionar com meu pai, com a minha mãe, e ela vai continuar se relacionando com o pai, mãe e irmãos. É normal. Tem que ser assim. Mas é que entra um complicador. Uma vez casados, precisaremos aprender a nos relacionar com a família de origem do cônjuge. Porque a gente não casa com a pessoa, a gente casa com a família, vem no pacote. Às vezes o cunhado é um mala, mas você vai casar com a menina, o cunhado vem no pacote. Não tem jeito. E nós vamos ter que aprender a nos relacionar com a família de origem do cônjuge, sim. Não dá para ser diferente. Esses são dois relacionamentos obrigatórios, não são opcionais. Eu tenho que aprender a me relacionar com a família de origem dela e ela com a minha. Então qual é o segredo? Nós nunca vamos poder nos esquecer de que devemos ter uma eterna relação de gratidão com pai, mãe, sogro e sogra. Essa relação de gratidão é eterna. Nós vamos ter que conquistar, custe o que custar, a nossa independência. Isso é fundamental. Se não conquistarmos a nossa independência, nós vamos enfrentar sérios problemas. Ouçam, vamos parar em algumas estações da nossa viagem conjugal para nos confraternizarmos com os nossos familiares. Mas eles não poderão viajar na mesma cabine que a gente. Eu conheço casais que até já se uniram em casamento, mas que um dos dois ainda não deixou pai e mãe. E na sequência que Deus estabeleceu, isso está muito claro. Marido e esposa precisarão deixar pai e mãe, para que a partir daí eles possam caminhar em direção a se unirem. E segundo esse texto, o casal deve se unir de uma tal maneira, mas de uma tal maneira, que eles passem a ser vistos como sendo uma só pessoa. Esse é o casamento de Deus. Tanto isso é verdade, não sei se você já leu isso, se você não leu, marque na sua Bíblia. E por curiosidade, depois vai olhar. Em Gênesis 5:2, está escrito que quando Deus criou o primeiro casal da terra, Deus chamou esse casal, que foi criado, pelo nome de Adão. Olha só, o casal foi chamado pelo nome de Adão. Porque se eles eram um só, nada mais razoável do que ter um único nome. Quem deu um outro nome para Eva foi Adão. Eu acho que depois que ele percebeu que ela era uma outra pessoa diferente dele, ele deu outro nome para ela. E temos visto alguns casais cuja viagem conjugal até que ia bem, mas que em algum momento da caminhada, a viagem começou a ficar comprometida. Pela falta de habilidade do casal em se relacionar com os seus familiares. Queridos, é importante a gente entender isso. Depois que nós nos casamos, o nosso relacionamento mais importante, o principal, o fundamental, é a relação conjugal. O relacionamento conjugal tem que estar acima de todos os outros relacionamentos que a gente desenvolve. Alguns casais não aceitam isso. Eu já aconselhei casais assim. O nosso relacionamento conjugal tem que estar acima do nosso relacionamento com os nossos pais. O nosso relacionamento conjugal tem que estar acima do relacionamento com os nossos filhos. Ouça, filho quer morar num hotel 5 estrelas.
Filhos querem morar num hotel 5 estrelas. Um dia eles vão embora e não pagam nem a conta. E vão. O cuidado que precisamos ter é entendermos que deixar não é a mesma coisa que abandonar. Deixar não é a mesma coisa que desonrar. Porque abandonar e desonrar é pecado. É deixar. Por isso, nosso grande desafio é conquistar essa independência necessária, mas sem cruzarmos a linha do abandono, sem rompermos a linha da desonra. Se eu tivesse que definir o que é deixar, eu diria que deixar significa definir limites claros. Limites estes que os nossos familiares terão que respeitar. Quem tem que definir limites é o casal. E tem que ficar claro, tanto para a minha família de origem, quanto para a família de origem dela. O casal não poderá permitir que nenhum familiar seu invada a sua privacidade. Queridos, não esperem que os seus familiares adivinhem quais são os limites de vocês. O rapaz falou: mas pastor, a minha sogra não tem simancol. Por quê? Porque ela vem para minha casa a qualquer hora. Eu estava fazendo a apostila do Casados para Sempre, respondendo as perguntas, ela queria dar palpite na resposta. Mas você disse para ela que você não queria isso? Você estabeleceu um limite? Você disse até que horas que você queria ou permitiria que alguém viesse na sua casa? Você não falou nada. Se vocês não fizerem isso, ou se não fizermos isso, os nossos familiares vão querer viajar na cabine com a gente. E não é por intromissão, não. Eles vão querer viajar com a gente por amor. Eles nos amam. E o que vai ajudar muito nesse processo é entendermos que esse deixar engloba pelo menos 3 aspectos importantíssimos. Grave isso. Porque eu vejo gente dizendo que deixou, mas deixou em um só. Deixou somente em 2. Eu tenho que deixar pelo menos em 3 aspectos. Aí eu verdadeiramente deixei pai e mãe. O primeiro deixar é o deixar geograficamente. Pastor, o que é isso? É sair de perto. Porque quem em casa quer casa. Gente, é o mínimo. O casal vai ter que ter privacidade para crescer, senão o casal não cresce. Nós nos casamos e com poucos dias de casados, fomos morar no final da década de 70, em Manaus, quando não havia telefone, nem celular, nem fixo. E nós não podíamos pagar uma passagem de avião. E Manaus estava a 5 horas de avião do Rio. Ou a gente crescia como casal, ou morria. Não tinha outro jeito. Não tinha a quem recorrer. E para nós foi fundamental, foi muito bom. Eu tenho dito que existe uma fórmula matemática para calcular o local onde a gente deve morar, para não incorrer no risco de errar aqui. A fórmula matemática é simples, grave isso. Você não pode morar nem tão longe que eles venham de mala para ficar um mês, e nem tão perto que eles venham de pijama para ficar o dia todo. Então, assim, não, escolhe um meio termo para ficar bom. Eu soube de um casal, gente. Queridos, depois que inventaram o puxadinho, misericórdia, depois que inventaram o puxadinho, eu soube de um casal, o casal se casou e foi morar nos fundos da casa dos pais do rapaz. E tinha uma servidão, um corredor que passava assim, do lado da cozinha, e nos fundos estava a casa do jovem casal. E aí, com poucos dias de casado, e quem contou isso, a pessoa que contou, viu a cena acontecendo, a sogra fazia o seguinte: ela ia na casa da nora e falava assim: o que você está fazendo para o meu filho comer hoje? Que lindo, né? O que você está fazendo para o meu filho comer hoje? Aí ela falava: estou fazendo linguiça com batata. Ele odeia isso. Ele não vai comer isso nunca. Mas é o que tem. Ou come isso, ou não come.
O que eu fiz hoje foi isso. Sabe o que a abençoada fazia? Ela preparava a comida que o filho mais gostava. Esperava o filho passar pelo corredor em direção à casa dele. 10 minutos depois ela dizia assim: filho, olha aqui o que a mamãe fez para você. Deu certo, sim ou não? Infelizmente, não deu. Queridos, não dá para... Gente, tem coisa que não dá para falar aqui, né? Mas, gente, tem que ter espaço, tem que ter liberdade, gente. Como é que o casal vai ter seus encontros amorosos? Com a sogra dormindo na parede do lado. A esposa fala assim: fala baixo, fala baixo. Gente, não dá para gemer em Libra. Dá para gemer em Libra? Não tem como, gente. Não tem como. Segundo, deixar. Além de deixar geograficamente, é o deixar emocionalmente. Deixar emocionalmente. É não ficar levando tudo para pai, mãe, sogro e sogra. Cada cônjuge tem que transferir aquela segurança emocional que os seus pais lhe davam para onde? Para o cônjuge. A segurança emocional que vinha de pai e mãe tem que ser transferida para a nova relação. O casal vai ter que tentar resolver todos os seus problemas, em primeiro lugar, sozinho. E aí, se não conseguir resolver, vá procurar um conselheiro. Vai procurar alguém que ajude. Porque eu tenho dito que os nossos pais não são os nossos melhores conselheiros quando o assunto é conflito conjugal. Por que isso, pastor? Que eles ouçam. Os nossos pais nunca vão ser bons conselheiros quando o assunto for conflito. E não é por incompetência e nem por má fé. O que vai faltar aos pais nessa hora é imparcialidade. Gente, se eu levo um conflito meu com a minha esposa para o meu pai ou para a minha mãe, quem vai ter razão? Eu. Se chega aos ouvidos dos pais dela, quem vai ter razão? É ela. Nós temos que avaliar muito bem o que é que nós vamos compartilhar com os nossos pais. Nós nunca podemos levar para eles angústias, preocupações, problemas, medos. Isso não se leva. Não se leva. Vai gerar preocupação neles. Pode gerar conflito. Aos pais a gente só fala de conquistas, vitórias, alegrias. Meus filhos aprenderam isso muito bem. Eles nunca me trouxeram um problema para resolver. E eu sei que eles tiveram e têm. E o terceiro deixar. Depois de deixar geograficamente e emocionalmente, tem um terceiro deixar. Esse é complicado. É o deixar financeiramente. Que não basta deixar geograficamente e deixar emocionalmente se eu sou dependente do meu pai. Se eu sou dependente do meu sogro. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Provérbios 24, 27. Olha que recado lindo dado por Salomão, um homem sábio. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Olha que recado sábio. O ideal é que dois jovens só pensassem em casamento quando eles tivessem condições de se manter sem ter que depender dos pais para tudo. Isso porque essa dependência financeira dos pais vai acabar produzindo interferências perigosíssimas na relação do casal. Quero ouvir uma história certa vez do meu filho. Meu filho se casou e foi morar num bairro onde ele não conhecia ninguém. Ninguém. Passado um tempo ele falou: pai, o meu melhor amigo da igreja vai morar 2 casas depois da minha. Para mim vai ser muito bom. E alguém que já tem uma relação muito boa, é amigo da igreja, ele vai morar 2 casas depois da minha. Eu falei: que bacana, filho, legal. Ele estava sozinho num local onde eu não conhecia ninguém. Passado alguns meses, eu perguntei: e aí, o fulano foi morar lá? Ele falou: poxa, pai, não foi. Eu falei: não foi? Por que não foi? Não foi. Mas por que não foi?
pai, olha, eu não sei muito bem, não, ele não foi muito claro. Mas, assim, pelo que eu entendi da conversa, a sogra dele não concordou. Aí eu pensei assim, bom, a sogra vai morar com eles, né? De repente não gostou do bairro e tal. Eu falei, mas será que ela mora com eles? Não, ela não mora com eles, não. Mas então não entendi. Se a sogra não gostou da casa, e a sogra nem mora com eles, não, pai, mas quem vai pagar o aluguel é a sogra. Pô, se ela vai pagar o aluguel, ela aluga onde ela quiser, ela que vai pagar. E ela não gostou do bairro. Disse, não, nesse bairro eu não alugo, não. Não é bom, não, minha filha não gostou. Tá bom, acabou. Queridos, tanto marido quanto esposa precisam buscar essa independência nessas 3 áreas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Mas se fosse só isso, estava bom. Mas tem um outro aspecto que pode dificultar, mas dificultar muito esse primeiro passo, que é deixar pai e mãe. Por quê? Porque cada família tem a sua própria forma de ser. Cada família tem os seus modelos comportamentais. Cada família é ímpar. E dentro desses vários modelos familiares, existem 2 modelos onde a diferença entre deixar e abandonar é gritante. Pastor, não entendi. Dependendo da família de onde cada cônjuge veio, uma atitude pode ser vista por um dos cônjuges como deixar. Para o marido foi deixar. Mas para a esposa, não. Isso não é deixar, isso é abandonar. A mesma atitude. Um vê como abandonar e o outro vê como deixar. E a atitude foi a mesma. Porque assim como existem famílias que se organizam em torno do lema é cada um por si e Deus por todos. Tem família assim, sim ou não? É cada um por si e Deus por todos. É o que os estudiosos chamam de família dispersiva. Também existe uma outra família que se organiza debaixo de um outro lema. Pastor, qual é o outro lema? É um por todos e todos por um. Tem essa família? Também tem. É o que os estudiosos chamam de família aglutinada. E onde é que mora o perigo? Na família aglutinada, como todos estão sempre juntos, nem sempre os limites individuais são respeitados. Porque é tudo sempre tudo junto. Nesse tipo de família, na família aglutinada, aquele que tentar reivindicar qualquer nível de privacidade é visto pelos outros como egoísta. Pô, tu é egoísta mesmo, hein? Por que não vai com a gente? Por que não quer fazer com a gente? Por que não está junto com a gente? Ou seja, qualquer nível de privacidade que alguém reivindique é mal visto na família aglutinada. Numa família aglutinada, a tendência é que não se respeite a vontade individual de ninguém. Todo mundo tem que fazer tudo aquilo junto. Nós não decidimos assim? Então é todo mundo. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Ou vai fazer todo mundo churrasco ou não tem churrasco. Sabe aquela família onde os filhos vão casando e vão se amontoando no mesmo quintal? Já viu o casal dizer assim, não, meu filho casou, mas eu não perdi um filho não. Eu ganhei uma filha. Eu ganhei foi uma filha. Gente, o marido que veio de uma família aglutinada, está na sexta-feira saindo do trabalho, a mãe liga para ele. Filho, você vem almoçar aqui em casa domingo, não vem? O que o filho aglutinado fala? É claro que a gente vai, é óbvio, vamos almoçar todo mundo aí domingo. Mas ele não dá outra resposta, ele nem pensa. O filho aglutinado responde na lata. Vamos sim, é claro. Só que ele responde para a mãe que vai almoçar lá domingo com a família, mas ele não falou com a esposa ainda. Olha só o desafio, não falou com a esposa ainda. Aí ele chega em casa à noite. Aí o maridão aglutinado chega para a esposa e fala assim, meu bem, que tal, olha, ele nem fala aqui, que tal a gente almoçar lá no domingo, na casa da minha mãe? Ela fala, de jeito nenhum. Já combinei com as crianças, a gente vai pro shopping, domingo vamos almoçar no shopping, já está combinado. Não é, fulano? Não é, ciclano? Já está combinado. Você conhece alguém assim? Aí olha agora o desafio. O camarada vai ter que chegar para a mãe dele e falar que a esposa dele
trocou um almoço na casa dela domingo por um shopping. Vai dar certo isso, sim ou não? E a família dispersiva? Que é cada um por si e Deus por todos. É aquele tipo de família que todos os limites são muito bem definidos. Numa família dispersiva, esse conceito de privacidade é sagrado. É sagrado. Enquanto a família aglutinada não tem nada privado, é tudo coletivo. Na família dispersiva, o que é meu e o que é seu. Família dispersiva é assim. Queridos, numa família dispersiva, os pais não vão na casa de uma filha, por exemplo, sem antes ligar, sem avisar. Não vai. Primeiro ele liga. Filho, a gente quer ir na sua casa e tal. Ele avisa, que é dispersivo. Quando o marido dispersivo vai na casa do irmão dele, olha só, vai na casa do irmão dele, ele não abre a geladeira para pegar água. Ele pede para a cunhada. Ele pede para a cunhada. Você me dá um copo d'água? É assim que funciona. Se uma irmã dispersiva chamar o irmão para almoçar na casa dela, um dispersivo jamais vai falar para a irmã: posso levar minha sogra e meu sogro? Nunca. O aglutinado fala isso na hora. Eu estou levando meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, meu sobrinho, está levando todo mundo. Dispersivo não. Por que eu estou insistindo nisso, amados? Porque a psicologia descobriu que quando pessoas foram geradas nesses dois tipos de família completamente opostos, quando eles se conhecem, a tendência é que eles se sintam fortemente atraídos pelo outro. É impressionante. E tem uma lógica para que isso ocorra. Aquele que foi gerado numa família aglutinada, ele geralmente vem com um sentimento de falta de privacidade muito grande. Parece que quem vem numa família aglutinada se sente sempre sufocado, sempre sufocada. Porque todo mundo junto, embolado, você não consegue fazer nada sozinho. Então, quem vem numa família aglutinada se sente sufocado. Aí então essa pessoa acha que, ao se casar com alguém que veio de uma família dispersiva, ele ou ela vai ter a liberdade que ele sempre quis, mas nunca teve. E com aquele que veio do outro lado, ocorre exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Aquele que veio de uma família dispersiva, ele sempre traz consigo uma sensação muito grande de abandono. De abandono. E aí o que acontece quando ele conhece alguém que veio de uma família aglutinada? Ele acha ou ela acha que vai ser muito bem cuidado. Porque na família da minha mulher, todo mundo está junto, um cuida do outro, um ajuda o outro. Na minha, não. Ou seja, quem vem de uma família dispersiva, quando olha para alguém aglutinado, o cara fica encantado. A menina fica encantada. É tudo que eu quero e nunca tive. Isso faz com que haja uma atração bem forte entre eles. E eles creem que o outro tem tudo aquilo que falta a eles ou a elas. E o resultado prático dessa realidade é quase sempre, isso acontece quase sempre, um aglutinado casa com uma dispersiva. E um dispersivo casa com uma aglutinada. Essa é a regra. Isso acontece em muito mais da metade dos casos. Bem, o que isso tem a ver com deixar pai e mãe? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma mesma atitude que é vista como deixar por aquela pessoa que vem de uma família dispersiva, é vista por aquele que vem de uma família aglutinada como abandonar. Eles têm visões completamente diferentes. Isso, se não bem administrado, gera um conflito terrível. Ou seja, deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. Para alguém que foi criado numa família aglutinada, é sempre um desafio gigantesco. E o pior, que essa pessoa geralmente está casada com um dispersivo ou com uma dispersiva. E aí o risco de conflitos se potencializa. Pastor, o que é que eu faço? Bom, eu quero fechar deixando um bônus
na conclusão dessa mensagem, que pode te ajudar a superar esse enorme desafio. Eu quero falar para aquelas pessoas que se viram nessa ministração. Pastor, lá em casa o problema é exatamente esse. Eu sou dispersivo. Eu sou dispersiva. E o meu cônjuge é aglutinado ou é aglutinada. Pastor, eu sou aglutinado. Eu sou aglutinada. E o meu cônjuge é dispersivo ou é dispersiva. Eu quero deixar uma dica final. Porque nós tivemos que colocar isso em prática na nossa vida. Porque isso também aconteceu com a gente. Isso aconteceu na nossa família também. Nós temos que superar essa dificuldade. Para superar isso, todos nós vamos ter que desenvolver em nós uma boa dose de 3 virtudes importantíssimas do caráter cristão. Porque foi isso que nós fizemos. Foi isso que nós tivemos que fazer. Primeira virtude a ser colocada em prática. Primeira virtude a ser colocada em prática é a humildade. Humildade por quê, pastor? Porque não existe modelo melhor nem modelo pior. Não existe modelo certo nem modelo errado. Jamais poderá existir nenhum sentimento de superioridade entre marido e esposa, entre esposa e marido. E só se consegue isso com uma boa dose de humildade. Segunda virtude nós temos que colocar em prática, além da humildade, é a flexibilidade. Temos que ser maleáveis, temos que ser flexíveis. Viu, maridão? Maridão deu um sinal aí. Você também erra. Apesar de, assim como eu, a gente não gosta de admitir. Homem não gosta de admitir que está errado. Mas a gente erra. E você, irmã, dê um sinal aí. O teu sexto sentido, que funciona muito bem, às vezes falha. Às vezes o teu sexto sentido falha. Como é que a gente corrige isso? Com flexibilidade. Admitindo que nesse momento eu não estou certo. E a terceira, eu termino aqui. Terceira virtude nós temos que colocar em prática é a renúncia. Que eles não se mantêm uma relação em alto nível ao longo do tempo sem uma dose generosa de renúncia. E renúncia é a gente aprender a ceder, mesmo quando a gente tem certeza que está certo. Ah, pastor, peraí. Se eu estou certo, por que eu vou ter que ceder? Eu estou certo. Você escolhe. Você quer ter razão ou ser feliz? Pastor, por que eu tenho que ceder? Eu tenho que ceder em prol da harmonia no meu lar. Se você quer ter harmonia no teu lar, vai ter que ceder. E se uma boa dose, uma dose generosa de renúncia, a gente acaba não cedendo. Sabe o que acontece? A gente discute, e o homem é muito bom em argumentação lógica. O homem é fera nisso aí. Quando o homem parte para cima para discutir, aí o cara discute, aí ele prova para a esposa que está com a razão. Aí ela não aguenta mais, ela vê no relógio, é meia-noite, ela fala assim, tá bom, a razão é tua. Eu entrego os pontos. Eu concordo, eu sou obrigado a concordar que a razão é tua. Mas tu faz o seguinte, pega a tua razão, pega o teu travesseiro e vai dormir lá no sofá com a tua razão. Aí você, a razão e o sofá, vai lá. Ah, Senhor, vamos ficar em pé. A pergunta que a gente tem que se fazer, olhem para mim, a pergunta que a gente tem que se fazer é simples. Será que as tuas atitudes no dia a dia confirmam no coração do teu cônjuge, da tua esposa ou do teu marido? Será que as tuas atitudes no teu cotidiano confirmam no coração dele ou dela de que você quer verdadeiramente continuar essa viagem? Será que vendo as tuas atitudes no dia a dia, o teu cônjuge tem convicção disso? Não, meu marido quer continuar a viagem. Não, minha esposa quer continuar a viagem.
Porque não adianta nada você dizer que quer continuar, se o que você passa no dia a dia não é isso. Não é o pastor que você tem que convencer se quer continuar ou não. Você vai ter que convencer é o teu marido, é a tua esposa. É a ele ou a ela que você vai ter que convencer no dia a dia com as suas atitudes que você tem prazer na viagem conjugal. Você quer continuar viajando. Você quer continuar aproveitando, desfrutando de cada dia dessa viagem conjugal. O problema de algumas viagens conjugais é que a gente casa porque olhou somente para as virtudes. E depois de algum tempo viajando, a gente decide descasar ou interromper a viagem conjugal, porque passou a olhar somente para os defeitos. Ouça, todos nós temos virtudes e temos defeitos. Na minha relação conjugal é assim. Em alguns dias eu sou doce e em outros nem tanto. Em alguns dias ela é doce, em outros nem tanto. Só que o segredo é que não se constrói uma relação sólida, não se constrói uma relação prazerosa, não se constrói uma relação para durar a vida toda e feliz, se a gente tentar edificar a nossa relação em cima do azedo. Não tem jeito. Não se constrói uma relação sadia, saudável, em cima dos defeitos do outro. O problema é que a gente não gosta de uma coisa e não repara que gosta de 20. Às vezes, as coisas que a gente gosta são muito maiores, em maior quantidade do que aquelas que a gente não gosta. Mas de alguma forma a gente se deixa levar e foca naquelas coisas que a gente não gosta. E acaba reclamando, e isso acaba tirando o prazer da viagem conjugal. Que a partir de hoje a gente entenda que eu não vou olhar para os defeitos dela. Ela os tem, eu também os tenho. Mas não é olhando para defeitos que a gente vai ter uma viagem prazerosa. Não é olhando para defeitos que a gente vai ter uma viagem para toda a vida. Eu, quando casei com ela, sabia que ela não era perfeita. E ela, quando casou comigo, sabia que eu também não era perfeito. Mas também nós não somos insuportáveis. O desafio é esse, é olhar para aquilo que agrada. E certamente a tua viagem conjugal vai continuar e vai te fazer feliz. Você recebe isso? Posso orar? Posso orar? Vamos orar então. Se Deus falou contigo nessa noite, você tem que repensar alguma coisa, refazer algum caminho, mudar algum comportamento. A hora é essa de colocar diante de Deus. É pedir para que Deus cele no teu coração aquilo que você identificou como sendo uma possível causa de conflito e coloque diante dele. Entregue a ele. E ele saberá dar solução e te instruir de forma a solucionar esse problema. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Aqui estão muitos filhos teus. Alguns que começaram a viagem há muito pouco tempo, mas outros que já viajam há muitas décadas. E a minha oração é para que teus filhos encontrem prazer nessa viagem conjugal. Que eles possam olhar para aquilo que agrada e, a partir disso, tirar inspiração, tirar combustível para continuar viajando por muitos e muitos anos. Que a viagem conjugal dos teus filhos dê prazer a ambos, que alegre os céus e faça com que aqueles que convivem com eles creiam que ainda existe casamento feliz na terra. Eu profetizo assim, em nome do teu filho amado Jesus. Se você recebe essa palavra, dê um amém. Glória a Deus. Seja bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Com toda certeza Deus falou conosco, sim ou não? Eu estava sentado ali meditando como a palavra de Deus é poderosa, como ela tem mensagem para